Você já se perguntou por que os foguetes são lançados bem perto do Equador? Ou no mar? Ou por que os enviamos verticalmente e não como os aviões? Vamos responder a todas as possíveis perguntas não estúpidas sobre foguetes. Pergunta 1. Como a Terra afeta o lançamento deles? Vamos nos lembrar de um pouco de física escolar. A gravidade do nosso planeta é incrivelmente forte. Para superar essa força, precisamos desenvolver uma velocidade enorme. Felizmente, os foguetes são capazes disso. Mas seria muito mais difícil se a própria Terra não ajudasse. Ela gira em torno do Sol a cerca de 107 mil km por hora. Muito rápido, para dizer o mínimo. E todos estamos nos movendo junto. Portanto, sair daqui é como abandonar um carro em movimento. Por algum tempo, o foguete se moverá junto com a Terra por inércia. É como um empurrão útil. Ele já decola daqui a uma determinada velocidade. Então só precisa acelerar um pouco mais com a ajuda de combustível. A propósito, esse não é o único truque científico. Para obter o máximo benefício desse empurrão, o envio para a órbita terrestre é feito de oeste para leste. Por quê? Porque nosso mundinho gira nesse sentido, é claro. Dessa forma, o foguete recebe o máximo de inércia. Pergunta 2. Por que os lançamentos são feitos perto do Equador? A resposta está relacionada à pergunta anterior. Acredite ou não, a superfície da Terra está se movendo mais rapidamente no Equador. A escola mentiu um pouco para nós. Nosso planeta não é perfeitamente redondo. Em vez disso, é uma elipse achatada. E o Equador é o ponto mais largo dela. Agora, o que é velocidade? É a distância dividida pelo tempo. E como a distância no Equador é a maior, cerca de 40 mil quilômetros, a velocidade de rotação lá será maior. Portanto, imagine que você e seu amigo estejam em dois pontos diferentes da Terra. Você está no Equador e seu amigo mais próximo do Polo Norte. Depois de ficar parado durante todo o dia, você voaria mais quilômetros do que seu amigo, o que, tecnicamente, significa que se moveu mais rápido. Portanto, sim, a velocidade de rotação no Equador é maior. Naturalmente, é mais lucrativo lançar foguetes de locais onde a velocidade de empuxo inicial será a mais alta possível. E partir do Equador faz com que eles se movam quase 300 km por hora mais rápido. Pergunta 3. Como os cientistas escolhem os locais para as plataformas de lançamento? Os foguetes são monstros gigantescos e complexos que pesam vários milhares de quilos. Não é preciso dizer que podem ocorrer dezenas de erros durante a decolagem. Provavelmente a mais perigosa é uma falha no meio do voo. Isso ocorre quando algo dá errado em um foguete que ainda está no céu. Se os detritos em chamas caírem na Terra, isso pode causar um grande desastre. Agora, vamos dar uma olhada em um mapa de localização das plataformas de lançamento no mundo. Podemos ver que muitas estão localizadas perto da costa. Por exemplo, o Centro Espacial Kennedy, na Flórida, ou o Centro Espacial Satish Dhawan, em Sriharikota, na Índia. Essa é a maneira de minimizar e, idealmente, eliminar completamente o risco de os detritos caírem em sua cabeça. Se algo der errado durante a partida, os restos cairão nas águas do oceano, longe de áreas densamente povoadas. E sim, há várias plataformas de lançamento localizadas longe do mar. Isso se deve ao fato de que muitos outros fatores também desempenham um papel importante na escolha do local. Por exemplo, a disponibilidade. A plataforma deve ser idealmente acessível por terra, ar e mar. Pergunta 4. Espere, a Flórida não tem um clima louco? Por que esse estado foi escolhido? Por mais de 70 anos, a NASA tem mandado foguetes para o espaço a partir do Cabo Canaveral, na Flórida. É estranho porque esse estado tem um clima muito úmido e tropical. Há mais tempestades por ano do que em qualquer outro lugar, o que pode interferir muito nas partidas. É muito perigoso. Além disso, uma vez isso realmente aconteceu. Em 1987, um raio atingiu um foguete AC-67 antes da decolagem. Seus sistemas falharam e, por fim, ele foi destruído. Felizmente, não havia pessoas a bordo. Outra grande ameaça climática são os furacões. E sim, eles também acontecem na Flórida com mais frequência do que em qualquer outro estado. Mas, apesar de tudo, a NASA ainda escolheu esse lugar maldito para seus lançamentos. Por quê? Bem, provavelmente porque todas as coisas malucas devem acontecer na Flórida. Mas, falando sério, antes de a NASA se mudar para o Cabo Canaveral, outro local era usado: White Sands, no Novo México. Naquela época,
Como White Sands ficava em uma área remota do país, tudo era mais ou menos seguro. Se os foguetes caíssem, não afetariam nem destruiriam nada. Mas com o passar do tempo, as tecnologias se desenvolveram, os foguetes ficaram maiores e precisavam de muito mais espaço para irem para cima. Como resultado, a zona de perigo também aumentou. White Sands ficava a pouco mais de 40 quilômetros de Las Cruces, Novo México, e a 110 de El Paso, Texas. Em outras palavras, estava cercado por assentamentos. Por isso, os cientistas começaram a procurar locais mais seguros. A costa leste parecia ser a melhor opção. Você consegue adivinhar o motivo? Ela não só fica perto do Equador, como também está localizada perto do Oceano Atlântico. E já sabemos que isso realmente acrescenta mais à segurança. É por isso que, na década de 1950, a NASA transferiu seus lançamentos para a Flórida. O primeiro foi o do Bumper 8, que ocorreu em 24 de julho de 1950. Então esse lugar se tornou um porto espacial completo. Pergunta 5. Por que os foguetes são lançados verticalmente? Esses carinhas são objetos finos, cilíndricos e altos que vão para o espaço verticalmente e deixam para trás uma nuvem gigante de fumaça. Mas por que partem dessa forma e não como os aviões, por exemplo? Bem, essa ideia parece um pouco maluca. Para implementá-la, teríamos que fazer muitas alterações nos projetos atuais. Mas o mais importante é que, dessa forma, desperdiçaria muitos recursos. Isso pode surpreendê-lo, mas os aviões e os foguetes são projetados de forma um pouco diferente. A principal tarefa do avião é voar na atmosfera. A do foguete é sair da atmosfera o mais rápido possível. Devido à resistência do ar, ele perde a maior parte de sua energia durante o voo. Portanto, precisamos nos certificar de que ele tenha deixado a atmosfera terrestre antes que o combustível seja totalmente consumido. E como precisa de muito mais combustível do que um avião, é mais fácil e mais econômico lançá-lo diretamente para cima. Assim, gastará o mínimo de combustível, exatamente o que é necessário para dar um chute na cara da gravidade. Pergunta 6. Por que a trajetória muda após o lançamento? Lembra que dissemos que a principal tarefa do foguete é escapar da gravidade por qualquer meio e chegar ao espaço? Agora esqueça isso. Tecnicamente é verdade, mas não mostra o quadro completo. A própria missão de chegar ao espaço não é particularmente difícil, já que ele não é de fato tão alto. Você se tornará oficialmente um astronauta se chegar a uma altitude de cerca de 95 quilômetros acima da Terra. Mas tudo se resume a permanecer em órbita, que é o limite de 2 mundos. Aqui, a atração gravitacional terrestre ainda é grande o suficiente para que o foguete não voe para o espaço sideral, mas ao mesmo tempo é baixo o suficiente para que não caia de volta. Portanto, se você chegar lá, não há mais necessidade de gastar combustível. A espaçonave simplesmente voará em gravidade zero por inércia. Se o foguete voar puramente em linha reta, ele simplesmente irá para o espaço sideral. Para entrar em órbita, precisa se deslocar em um arco. Portanto, após a partida, o artefato primeiro começa a se inclinar para o lado e aumenta gradualmente essa inclinação. Entrar em órbita é, na verdade, uma tarefa muito difícil. O combustível deve ser suficiente para atingir uma velocidade insana de 29 mil quilômetros por hora. É por isso que inventamos esse método de otimização. As pessoas inteligentes o chamam de reversão gravitacional. Dessa maneira, um foguete curva sua trajetória após partir porque precisa entrar na órbita da Terra. Parabéns! Essa foi uma longa jornada, mas agora você, espero, aprendeu um pouco mais sobre o lançamento de foguetes. Imagine voar dentro de uma espaçonave em uma nuvem de asteroides e em alta velocidade. Você desvia de mais outro e depois pisa fundo no acelerador, batendo contra um asteroide em alta velocidade de propósito. Isso é exatamente o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo. A missão inteira começou na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no dia 24 de novembro deste ano. Agora vamos acompanhar como foi o lançamento passo a passo. O foguete auxiliar Falcon 9 já está na plataforma de lançamento. Ele tem a altura de um prédio de 22 andares ou 11 girafas e consegue levar cerca de 8 toneladas de carga para dentro da órbita. Então daria para transportar um elefante grande para o espaço e a comida dele também. Contagem regressiva. 3, 2, 1, ignição! Há nuvens de fumaça por toda parte e o foguete começa a ganhar altitude. 9 motores estão trabalhando com capacidade máxima para acelerar o foguete. Em seu pico, ele alcança a velocidade 10 vezes maior que a do som. Aí os motores do foguete param e o primeiro estágio dele se desprende para voltar para a Terra.
Poucos segundos depois, o segundo estágio recebe o comando de ignição. Isso aciona um único motor, impulsionando o foguete para mais alto, rumo à órbita. Então, a cápsula de carga se abre e libera a espaçonave DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo em português. Assim que é lançada, a espaçonave libera 2 painéis solares gigantes, que converterão a energia solar em elétrica, com o objetivo de abastecer um revolucionário motor movido a íons. Os motores convencionais criam propulsão queimando toneladas de combustível e o ejetando para fora. O foguete em si essencialmente empurra os gases emitidos. O motor a íon não queima combustível. Ele usa um forte campo elétrico para acelerar o gás ionizado. Assim como os foguetes convencionais, ejeta esse gás e cria propulsão ao repeli-lo. E, apesar de produzir menos propulsão, consegue acelerar a espaçonave em velocidades mais altas. Os motores do foguete convencional têm um excelente desempenho. Poderíamos pisar fundo, queimando um monte de combustível, enquanto o movido a íon acelera aos poucos. Mas quando o convencional precisar fazer uma parada para reabastecer, a espaçonave a íon irá disparar à frente dele em velocidades insanas. Então, a DART começa sua jornada de anos. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte levaria cerca de 7 meses. Vamos adiantar 1 ano e... pronto, chegamos! Este é o asteroide Didymos. O ponto mais longínquo de sua órbita fica a 2 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso dá 2 distâncias entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, o Sol começa a puxar o asteroide para trás, que aí parte para o ponto mais próximo da estrela, uma distância da Terra ao Sol. Ou seja, sua órbita fica muito próxima do nosso planeta. O Didymos fez sua maior aproximação da Terra a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros, 20 vezes mais longe que a órbita da Lua. Ele levaria 770 dias para completar uma revolução, volta ao redor do Sol. Então não é considerado perigoso, mas no futuro se aproximará ainda mais da Terra. E as consequências dessa colisão seriam catastróficas, considerando o tamanho dele. Ele é maior que 2 edifícios Empire State e gira a uma velocidade de rotação de 2 horas e 15 minutos. Então, possui uma tremenda quantidade de energia. Além disso, tem um amiguinho asteroide. É uma pequena pedra de 160 metros de largura, algo como 12 ônibus escolares juntos ou 10 vagões de trem. Seu período orbital, ou seja, o tempo que leva para fazer um círculo completo ao redor de Didymos, é de cerca de 11,9 horas. A NASA acredita que asteroides de até 25 metros de largura certamente se queimarão totalmente ao entrar em nossa atmosfera, por causa da fricção com o ar. Então, não são perigosos. Os que têm entre 25 metros e pouco menos de 1 quilômetro de tamanho não queimarão completamente. Então, poderiam causar danos severos. Já aqueles com mais de 1 quilômetro de tamanho têm o poder de destruir cidades inteiras e até estados. Sendo assim, podemos considerar o Didymos como muito perigoso. Então vamos testar uma forma de nos defendermos dos asteroides, usando impacto cinético. É por isso que enviamos a DART para o espaço. A meta é que nossa espaçonave colida neles. Ela já está se movendo em direção a eles, a 6,5 km por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Nova York a Washington levaria menos de 1 minuto. E cruzar os Estados Unidos de costa a costa demoraria cerca de 10 minutos. O DART está chegando perto. 3 segundos para o impacto. 2, 1. Bum! A espaçonave bate contra o asteroide em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer? Ele explode e é reduzido a pedaços? Ou é impulsionado para fora do espaço, como se fosse uma bola de sinuca? Bem, os cientistas acreditam que essa colisão vai reduzir a velocidade desse pequeno objeto espacial em uma fração de porcentagem, mas ainda será suficiente para reduzir seu período orbital em alguns minutos. Aí, nossos telescópios na Terra conseguirão estudar os efeitos da colisão com mais detalhes. E para aprendermos ainda mais, vamos enviar outra espaçonave para Didymos em outra missão. Esta é a Hera, que será lançada em 2024 e tem chegada prevista para 2027. Ela carregará um monte de equipamentos de pesquisa para avaliar os danos que a colisão com a DART causou ao objeto. Quando chegar lá, vai tirar o máximo possível de fotos do pequeno asteroide, incluindo uma nova cratera de impacto. A Hera também estará carregando 2 CubeSats, que são miniaturas de sondas espaciais, menores que uma caixa de sapatos. Ela lançará esses mini-satélites que se aproximarão ainda mais do asteroide e o estudarão por 3 a 6 meses. E no fim da missão, um deles tentará aterrissar na superfície da rocha para aprendermos ainda mais sobre sua composição e estrutura interna. É possível que a Hera também leve um mini-impactador,
que terá que causar outra colisão no asteroide. Aí, os cientistas conseguirão avaliar a diferença entre choques de uma espaçonave grande e de uma pequena, e entender como podemos nos defender desses corpos espaciais no futuro. Em tese, não precisamos enviar um foguete gigante para um asteroide perigoso para destruí-lo. Um único golpe pode ser suficiente para tirá-lo de sua rota. Em escala cósmica, mudar a trajetória, mesmo que pouquinho, alteraria drasticamente o destino final de uma rocha dessas. Mas o impacto cinético não é a única forma de lidar com esses perigosos corpos celestiais. Tem também o trato de gravidade. Por essa técnica, precisamos enviar uma espaçonave ao encontro do asteroide também. Só que ela não vai colidir contra ele, e sim entrar em sua órbita. Todo asteroide possui uma força de atração, e é isso que puxará a nave para perto dele. Porém, os motores dela o manterão na mesma altitude. Então, ele começará a ser atraído pela nave. Esse método é confiável, mas leva muito tempo, e só funcionará se detectarmos um asteroide potencialmente perigoso, muitos anos antes que ele chegue à Terra. Precisamos ter tempo suficiente para enviar uma espaçonave para a rocha e depois aplicar a técnica do trator gravitacional. A outra opção é um laser. Quando o corpo espacial for encontrado, precisamos apontar um laser poderoso em direção a ele. Isso aqueceria determinado ponto dele, fazendo o material evaporar. E é aí que a física entra em ação. O material do asteroide evaporaria para cima, o que o faria se mover para baixo. O processo é parecido com o dos motores do nosso foguete. O combustível que está sendo queimado é ejetado para um lado e a espaçonave se move para o outro. Também podemos usar energia solar em vez de lasers. Nesse caso, é preciso construir uma grande estação espacial, que seria equipada com um monte de lupas. Você já tentou queimar cartas sobre uma superfície de madeira usando uma lupa? Bem, vamos fazer o mesmo, mas com um asteroide. A estação espacial terá que desviar muitos raios solares para um ponto do corpo celestial. Mais uma vez, o material evapora por causa da alta temperatura, e isso faz a rocha mudar levemente sua trajetória, passando longe do nosso planeta. E que tal o papel alumínio? Isso mesmo, podemos evitar uma colisão usando papel alumínio. Nesse caso, teríamos que embalar o corpo espacial com esse material refletivo. Aí, ele não absorveria nenhum dos raios solares, os refletiria. Isso cria uma pequena pressão sobre a superfície dele. É como se os raios do Sol estivessem empurrando o asteroide, mudando sua trajetória. E a opção não tão óbvia, porém mais confiável, é usar os motores do foguete convencional. Podemos colocar vários motores poderosos no asteroide. Isso criaria propulsão e mudaria a rota dele. E se tivermos motores suficientes, podemos até controlá-lo. Então, quando uma rocha maior surgir no horizonte, podemos ligar os motores e apontar diretamente para ela. Essa colisão pode destruir até uma gigante e pode também ser fonte de um épico show de luzes. Viajar para o espaço custa uma fortuna, mas há uma maneira de tornar isso acessível. Você entra em um elevador, aperta o botão e pronto! Está voando rumo às estrelas. Tudo graças aos nanotubos. Mas então, algo bate no elevador durante o trajeto. Você fica preso lá dentro e agora está condenado a flutuar no espaço para sempre. Agora, se você quiser viajar para o espaço, prepare-se para desembolsar cerca de 55 milhões de dólares. Mas em um futuro próximo, você provavelmente poderá viajar para o espaço com um simples toque de um botão sem gastar muito, porque elevadores espaciais podem entrar em ação. Embora a ideia de elevadores galácticos pareça algo saído de um filme de ficção científica, é uma possibilidade real que poderia revolucionar as viagens espaciais. Com um custo estimado de 8 bilhões de dólares, os elevadores espaciais poderiam ser um investimento único que duraria para sempre. A NASA sozinha gasta cerca de 2,7 milhões de dólares em combustível de foguete por minuto. Para lançar um foguete, eles precisam pagar até 178 milhões de dólares. Esses custos poderiam ser significativamente reduzidos com o uso de elevadores. A maioria dos edifícios superaltos da Terra tem uma fundação maciça para ajudar no equilíbrio e no peso. À medida que você olha para cima, eles ficam cada vez mais finos. Até mesmo o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, é enorme na base e estreito no topo. Se quiséssemos construir algo como um elevador gigantesco, precisaríamos de uma enorme quantidade de concreto para construir uma fundação para ele, o que vai contra o objetivo de economizar algum dinheiro. Agora pegue um barbante, amarre uma bola na extremidade dele e comece a girá-lo. O barbante na sua mão permanecerá no mesmo lugar e a bola girará em torno da sua mão. Isso é chamado de força centrífuga e o elevador funcionará da mesma forma. A bola será a base no espaço e a corda ficará pendurada em direção à Terra. A estação onde entraríamos no elevador ficaria no meio do Oceano Atlântico e a linha se estenderia a partir dali.
Para que isso seja possível, a linha deve estar perfeitamente sincronizada com a rotação da Terra. Caso contrário, ela simplesmente se romperia ou se enrolaria ao redor da Terra como um cachecol. Além disso, a órbita que a linha estaria seguindo deveria ser um círculo perfeito, pois a linha não poderia ficar mais curta ou mais longa. Várias pesquisas foram feitas usando álgebra para encontrar a solução ideal. Espere um minuto. Existe um uso para a álgebra? Esqueça. Não vou aborrecê-lo com matemática. Vamos direto ao ponto em que a distância exata entre a estação no Oceano Atlântico e a estação no espaço deve ser de 36 mil quilômetros acima da Terra, onde começa a órbita geossíncrona. Lá, as 4 forças externas são muito mais fortes do que a força descendente. É por isso que a estação permaneceria em um só lugar. Quando você constrói uma casa ou um prédio, começa de baixo para cima. Mas para criar essa maravilha da engenharia, precisaríamos fazer tudo ao contrário e começar de cima para baixo. O principal problema aqui seria o peso. Se a linha fosse muito pesada, ela interromperia a órbita e o guincho do elevador não funcionaria. Portanto, precisaríamos equilibrar a estação no espaço para garantir que ela funcionasse perfeitamente. O aço é um dos materiais mais robustos da Terra. O cabo de cada elevador é feito de aço, mas quando se precisa de um cabo de 36 mil quilômetros de comprimento, as coisas podem ficar complicadas. O aço é difícil de quebrar, mas é pesado e quando é necessário usar uma grande quantidade dele, começam a surgir problemas. Usamos muito aço pesado na construção, mas temos materiais mais leves que podem causar menos estresse na estação e eliminar esse problema. Além disso, a linha teria de ser cônica, porque, no ponto final, a tensão seria quase nula. Mas ela ainda teria de ser mais grossa do que o realmente necessário devido a vários fatores de segurança. No início, a corda teria cerca de 0,13 centímetro. Depois de usar uma matemática complicada, podemos calcular a espessura no final, que é um número tão longo que não consigo pronunciar. Mas acredite em mim, é um número muito grande. Portanto, o aço está fora da lista. Outro candidato é o Kevlar, que é 5 vezes mais resistente que o aço. E se adicionarmos materiais como carbono e titânio à mistura, a resistência aumentaria 10 vezes. A linha teria um diâmetro de cerca de 80 a 170 metros. Isso é drasticamente menor do que o diâmetro que o cabo de aço poderia ter. A má notícia é que fazer isso é muito caro. Portanto, se não encontrarmos o meio ideal para construir o cabo, a ideia do elevador espacial será apenas uma enorme perda de tempo. Se ao menos tivéssemos algum material de luz mágico com uma potência de 60 gigapascals, que também teria uma relação de conicidade de 1,6. Oh, espere! Nós realmente temos esse material único. Ele se chama nanotubo de carbono. Ele tem uma força de 130 gigapascals, o que é muito mais do que precisamos. Os nanotubos são feitos de carbono e são 100 mil vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Esse material é sólido e tem bom poder de condução, o que é possível graças à sua estrutura atômica exclusiva. Usamos esse produto em muitas coisas, desde baterias até óptica. E ele pode ser totalmente modificado e adaptado para outros usos. Bradley Edwards é o responsável por essa ideia maluca. A NASA estava procurando por inovações e disse: não faça nada muito louco e comece a construir um elevador espacial. Acho que Bradley encarou isso como um desafio e começou a trabalhar no elevador. Edwards escreveu um artigo sobre um transportador galáctico. Quando o publicou, ele esperava que muitas pessoas encontrassem falhas em seu trabalho, mas surpreendentemente, ninguém encontrou. Seu trabalho estava correto. Ele teve a ideia de amarrar uma corda de nanotubos a um foguete e lançá-lo ao espaço. A outra extremidade da corda cairia na Terra, e os robôs usariam essa corda para subir e torná-la mais longa para que pudéssemos começar a construir uma estação espacial com elevador. Depois disso, o elevador poderia começar a transportar tudo, de painéis solares a turistas. No futuro, o turismo espacial poderá ser uma realidade. Quem sabe, poderemos até tirar férias no espaço. Ei, está procurando uma atmosfera para sua viagem? Bem, não vem aqui. Nós não temos nenhuma. Opa, provavelmente não é um bom slogan publicitário, não é mesmo? Há alguns anos, só podíamos criar nanotubos de carbono microscópicos, mas com o passar do tempo, foram feitas muito mais pesquisas para torná-los maiores. Agora, eles atingem até alguns centímetros. Em 20 anos, eles poderão ter quilômetros de comprimento. O carbono custa $1 por grama. Se fizermos as contas, veremos que precisaríamos de cerca de $1 bilhão para construir o elevador. Sim, parece caro, mas é uma solução de longo prazo para viagens espaciais e, na verdade, pode nos poupar muito dinheiro no final das contas.
Tudo parece perfeito no papel. Mas o principal motivo pela qual a NASA optou por não levar esse projeto adiante é que, neste momento, provavelmente há mais de 128 milhões de objetos flutuando em órbita, e eles podem representar uma ameaça real ao elevador. O elevador poderia ser feito para resistir a alguns impactos de vez em quando, mas ser atingido sem parar não faz parte do plano. Ainda assim, Bradley argumenta que toneladas de dispositivos de monitoramento rastreiam os detritos espaciais. Assim, o elevador poderia evitar todos eles. Se algo atingisse o elevador ou a corda se rompesse de alguma forma, as consequências não seriam muito ruins. Se não houvesse passageiros a bordo, é claro. Se a corda fosse cortada, o elevador simplesmente flutuaria para o espaço, não representando nenhuma ameaça para as pessoas na Terra. No Japão, engenheiros estão tentando construir um elevador espacial. O elevador também poderia ser usado para mineração espacial. Poderíamos facilmente cobrir o custo de todo o elevador coletando asteroides, pois alguns deles são feitos de metais caros. Poderíamos minerá-los e trazê-los rapidamente de volta à Terra. Você já tentou passar com sua bicicleta por cima de pregos? Acho que não era sua intenção, mas se isso aconteceu pelo menos uma vez, você não quer passar por essa experiência novamente. Agora, imagine que você teria que andar de bicicleta em Marte. Sua superfície é coberta por rochas, canyons, vulcões, leitos de lagos secos, crateras e poeira vermelha. Essa combinação faz com que aqueles pregos de antes pareçam totalmente inofensivos. Nenhuma das rodas que usamos na Terra funcionará. E assim, a NASA vem trabalhando no desenvolvimento das rodas perfeitas para uso na Lua ou em Marte desde a década de 1960. Eles testaram pneus de borracha lisos com câmaras de ar cheias de nitrogênio, grandes rodas de malha de arame flexível e pneus compatíveis sem ar feitos de várias centenas de fios de aço enrolados, o Spring Tire. Mas nada foi bom o suficiente para os desafiadores terrenos cósmicos. As rodas do Mars Curiosity Rover duraram apenas um pouco mais de um ano antes de serem seriamente danificadas. Os pneus do rover enfrentaram dois grandes problemas. Primeiro, eles tinham que ser fortes o suficiente para suportar o enorme peso do veículo. Os engenheiros tentaram torná-lo o veículo mais eficiente para exploração, diferente dos modelos que funcionaram na Lua e em Marte antes dele. Foi por isso que ele acabou ficando tão pesado. Um carro grande e pesado precisa de pneus duráveis, você sabe. E é claro, a superfície de Marte não é um passeio no parque. Os engenheiros tentaram fabricar rodas de alumínio, que é um material leve e resistente, mas as rodas logo ficaram danificadas. O dano não impediu que o Curiosity fizesse seu trabalho, mas afetou sua eficiência. E é aí que rolou a nova roda reinventada. A NASA decidiu substituir o alumínio por um material chamado liga com memória de forma. Ele é feito de um tipo exclusivo de metal chamado nitinol, uma mistura de níquel e titânio. Ao contrário de outros materiais que se dobram sob pressão ou calor, essa substância fria retorna à sua forma original por conta própria nas mesmas circunstâncias. O nitinol é o herói em Marte, mas também é útil na Terra. Imagine que seus pneus nunca mais serão furados. Acho muito legal. Uma empresa decidiu usar essa tecnologia em suas bicicletas. Os pneus são em forma de tubo e se espremem quando você passa por um solavanco. Com o tempo, eles desenvolverão uma memória de forma perfeita. Supõe-se que eles funcionem melhor em bicicletas para cascalho, trilha e montanha. A superfície metálica é coberta por uma camada externa de borracha. Quando essa camada se desgastar, a empresa planeja recauchutar os pneus para que durem anos. Os modelos anteriores de pneus sem ar eram feitos de espuma patenteada, que deveria durar até 8.000 quilômetros. Eles não decolaram porque deixavam a bicicleta muito pesada. O novo modelo deve resolver esse problema. O nitinol também funciona muito bem no campo da cirurgia cardíaca. Os tubos feitos de nitinol podem se expandir até a largura desejada sob determinadas temperaturas no corpo humano. O pneu não é o único objeto que funciona melhor com memória de forma. Se você não conseguir imaginar seu sono sem aquele confortável colchão de espuma com memória de forma, pode enviar uma nota de agradecimento à NASA por isso. Sua história remonta a 1966, quando eles decidiram personalizar os assentos dos astronautas para, de alguma forma, aliviar os efeitos da força G na decolagem e na aterrissagem. Criar um assento personalizado para cada voo parecia impraticável demais, então a espuma viscoelástica salvou o dia. Ela se ajustava facilmente ao formato do corpo dos astronautas e voltava ao estado de repouso quando não estava em uso. Na década de 1980, ela passou do espaço para o público terrestre. Agora ela está presente em colchões, travesseiros, atrações de parques de diversões, celas de cavalo e capacetes de futebol americano. A terceira geração possui partículas de gel e espuma viscoelástica em seu interior. Esse é o segredo de seu superpoder de reduzir o calor do corpo aprisionado, recuperar-se rapidamente e fazer com que o colchão fique macio como uma nuvem. O nome já diz tudo, mas caso você tenha dúvidas,
Os cobertores espaciais foram, de fato, inventados pela NASA com um espaço em mente. Na década de 1960, eles estavam se preparando para a era espacial e procurando um material fino, refletivo e metálico que protegesse suas naves espaciais da radiação solar. E eles conseguiram projetar o material perfeito, forte o suficiente para ser usado como isolamento para proteger os caros componentes eletrônicos espaciais das oscilações de temperatura. Desde então, ele tem sido uma parte importante de quase todas as missões dentro e fora da órbita do nosso planeta. Ele também é usado em trajes espaciais para proteger os astronautas da radiação e do calor do Sol quando eles se aventuram no espaço aberto. Na Terra, os cobertores espaciais são os melhores amigos dos corredores de maratona. Como a temperatura corporal cai depois que param de correr, eles precisam de algo que os ajude a voltar ao normal. E o material mágico do cobertor espacial também pode proteger seu telefone do calor e do frio extremos quando usado como uma camada de isolamento em uma capa para celular. No início da década de 1960, fones de ouvido para pilotos de avião costumavam ser muito volumosos. Eles geralmente tinham que usar microfones de mão para se comunicar. A NASA precisava de uma tecnologia mais confiável e leve para suas missões para garantir que a comunicação ocorresse sem problemas. Em 1961, a cápsula Liberty Bell 7 caiu e o astronauta Gus Grissom quase afundou sem transmissão de rádio ou contato com sua equipe de recuperação. A NASA procurou uma empresa para projetar um fone de ouvido que pudesse ser colocado no capacete de um astronauta. Apenas 11 dias depois, a equipe criou uma unidade de fone de ouvido com microfone que poderia ser usada pelos astronautas para se comunicar entre si e com a Terra. Ele tinha até um recurso de cancelamento de ruído. Mais tarde, o fone de ouvido foi aprimorado e usado nas missões Mercury e Apollo. O mundo pôde ouvir a frase mais famosa de Neil Armstrong quando ele aterrissou na Lua graças a esse fone de ouvido sem fio. A tecnologia de liofilização para alimentos não foi criada, mas muito aprimorada pela NASA para embalar mais lanches nas longas missões Apollo. Durante as primeiras missões humanas, os astronautas tiveram que comer cubos do tamanho de mordidas, pós-liofilizados e espremer semilíquidos em tubos de alumínio. Não parece uma refeição festiva, certo? Os astronautas não estavam satisfeitos com essa dieta, então a NASA teve que pensar em uma solução melhor para as missões Gemini. Eles financiaram uma pesquisa que desenvolveu molhos especiais que podiam ganhar forma comestível em água quente em apenas 5 minutos. A ideia de liofilização é cozinhar o alimento, congelá-lo sob baixa pressão e, em seguida, aquecê-lo lentamente em uma câmara de vácuo para remover os cristais de gelo. Graças a essa tecnologia, os alimentos mantêm 98% de seu valor nutricional, com apenas 20% de seu peso original. A NASA continuou aprimorando a tecnologia nas décadas seguintes. Atualmente, os alimentos liofilizados são de grande ajuda para mochileiros, programas de assistência em desastres e qualquer pessoa que precise levar pouca bagagem e ainda assim obter uma nutrição adequada. O termômetro infravermelho, que nos permite verificar a temperatura à distância, também foi desenvolvido com o apoio da NASA. Ele mede a radiação térmica emitida por seu tímpano, da mesma forma que mede a temperatura de estrelas e planetas. Cada dispositivo tem uma lente que focaliza a luz do objeto em um detector especial que converte a radiação em um sinal elétrico e, em seguida, em temperatura que pode ser vista em um visor. Ele é usado para muitas finalidades, desde o monitoramento de temperaturas de pontos quentes em sistemas mecânicos e elétricos, até a verificação da temperatura de visitantes em locais públicos. Aposto que você não esperava por essa. A tecnologia por trás das selfies vem daquela projetada para câmeras de missões interplanetárias. Na década de 1990, um dos laboratórios da NASA, Jet Propulsion Laboratory, introduziu um sistema de mini-imagem leve que não precisava de muita energia para tirar fotos de alta qualidade do espaço. Essa tecnologia é usada em câmeras de telefones celulares e computadores. E se voltarmos à década de 1960, encontraremos algumas boas evidências de que toda a ideia de selfies poderia pertencer aos astronautas. Edwin Buzz Aldrin, o segundo homem a caminhar na Lua, tirou algumas selfies lá em cima com uma câmera Hasselblad especialmente projetada. Ele até usou a espaçonave como um tripé para estabilizar a imagem e colocar seu rosto nela. Lembre-se disso se algum dia você for parar no espaço sem ninguém para tirar fotos suas. Os trajes espaciais são feitos de muitos materiais, elementos e mecanismos de funcionamento diferentes para garantir a proteção no vácuo do espaço. E isso é bom. As temperaturas congelantes e a falta de oxigênio não são adequadas para qualquer ser vivo flutuar desprotegido, sem mencionar os raios solares em chamas e objetos em potencial que podem colidir com você. O termo técnico para os trajes espaciais é unidades de mobilidade extraveicular, e eles são extremamente duráveis e caros, com cada traje custando até 10,4 milhões de dólares para ser feito. Cada traje espacial é feito sob medida, com cada peça e componente criado e fabricado por 80 empresas diferentes. O tamanho de cada peça pode variar,
então ela pode caber na palma da sua mão ou ter mais de 75 centímetros. O traje tem 18 itens separados e 16 camadas cobrindo-o. Bom, na realidade existem 14, mas se as 2 camadas internas forem adicionadas, serão 16 no total. Os trajes espaciais evoluíram ao longo das décadas para terem o design de hoje, uma mini nave espacial em forma humana. Se construiu assim para imitar as condições de vida da atmosfera da Terra, para que os astronautas não possam ser expostos ao espaço. Tem um sistema para suportar oxigênio e expulsar dióxido de carbono. É durável o suficiente para proteger o astronauta da radiação solar, luz solar severa e pequenos micrometeoroides. As condições dentro da nossa atmosfera podem ser extremamente difíceis, e é por isso que ele tem controle interno de temperatura para o corpo e um gabinete pressurizado. As temperaturas fora do traje podem chegar de 120 graus centígrados a menos 120 graus. Ele foi projetado para possibilitar a vida de qualquer pessoa fora da nossa atmosfera. A peça principal da roupa é uma peça de resfriamento feita de nylon, fibras elásticas de spandex e tubos líquidos. É delicadamente projetada para caber cerca de 90 metros de tubos tecidos firmemente em roupas que ocupam todo o corpo, exceto a cabeça, os pés e as mãos. Usa água gelada para fluir através dos muitos tubos perto da pele, a fim de regular a temperatura corporal e resfriá-la enquanto se caminha no espaço. Pense nisso como um ventilador em um laptop, que é feito para resfriá-lo quando superaquece. O traje inteiro está preso ao sistema de sustentação de vida. Esse sistema é uma das peças mais importantes do traje e requer um esforço meticuloso para ser produzido. Tudo nesse compartimento é importante para manter o astronauta vivo no espaço. Qualquer erro de cálculo pode ser devastador e até mesmo fatal. Abriga os tanques de oxigênio pressurizado, onde eles são preenchidos e selados firmemente. O tanque de oxigênio pode fornecer até 7 horas de ar fresco para respirar. Há também um tanque secundário que adiciona cerca de 30 minutos de respiração. Os astronautas não podem se dar ao luxo de desperdiçar oxigênio o tempo todo enquanto usam o traje, por isso é importante que eles calculem estrategicamente essas respirações. Há também o dispositivo de remoção de dióxido de carbono, que inclui uma lata de filtro feita de hidróxido de lítio, que também está conectada a um tubo. Dessa forma, não haverá dióxido de carbono tóxico circulando dentro do capacete, e o ar dentro sempre será purificado. Ao lado dele tem um ventilador para resfriar o astronauta ao se mover. Usar um traje pesado não é fácil e requer muito esforço físico para a locomoção. Mesmo que a gravidade seja mais fraca lá em cima, você ainda precisa mover os braços e pernas, o que pode ser cansativo com o tempo. Tem também uma fonte de energia elétrica e um rádio bidirecional para se comunicar com a base. E caso algo aconteça, um sistema de alerta é instalado para avisar o astronauta sobre falhas no sistema. Por fim, há o equipamento de resfriamento à água para manter o corpo fresco e regulado. Depois que o sistema de sustentação de vida é montado, ele é conectado à parte rígida do tronco superior. O capacete em trajes espaciais construídos para caminhadas no espaço serve como uma bolha de pressão e é feito de plástico forte para conter a pressão da roupa. Tem um anel de pescoço para mantê-lo bloqueado no lugar e um sistema de ventilação para fornecer oxigênio ao astronauta. E também há uma conexão com um tanque de oxigênio reserva por precaução. Enquanto os astronautas estão trabalhando no espaço, eles podem precisar de um pouco de água ou algo assim. Ainda bem que há um canudo embutido para eles beberem. E também, enquanto se trabalha em espaço aberto, o sol irritante brilha em seus olhos. Uma viseira feita com um revestimento de ouro é instalada para proteger o astronauta do sol. E o que é um capacete de traje espacial sem uma câmera para gravar tudo? Como o rádio bidirecional está conectado ao sistema de sustentação de vida, os fones de ouvido e o microfone são colocados na faixa de queixo, onde o astronauta pode se comunicar com a base. O espaço pode ser escuro às vezes, sim, na maioria das vezes, então tem uma luz embutida usada ao operar em objetos de perto. Continuando nosso desfile de trajes espaciais de gala, na unidade inferior do tronco temos calça e botas. Há também uma conexão joelho a tornozelo e cintura, composta por uma bexiga de pressão em um nylon especialmente revestido. A maior parte é feita de diferentes elementos e materiais para mantê-lo utilizável e durável em missões espaciais, além de fornecer roupas noturnas elegantes para os astronautas que quiserem sair à noite. Você pode ajustar o tamanho dos anéis nas seções da coxa e perna sempre que quiser. Isso é bom quando o astronauta está andando e precisa se sentir relaxado em determinados momentos.
O astronauta também usa meias térmicas sob as botas que parecem de trilha, que tem um sistema de retenção de calor embutido para manter os pés quentes e confortáveis. A parte superior do tronco é dura, mas leve. É feita de metal e fibra de vidro, conectando o interior do traje ao sistema de sustentação de vida. Assemelha-se a uma camiseta, mas se prende ao conjunto do braço, que se estende até os braços e pulsos. Há também uma conexão especial com a peça do anel do capacete. Aqui você pode encontrar tanques de reservatório de água, latas de oxigênio e muitas outras coisas técnicas necessárias para o espaço sideral. Os trajes espaciais mais novos têm uma escotilha na parte de trás para os astronautas entrarem no traje. Que estiloso! Um módulo de controle na área torácica permite que o astronauta verifique as condições extremas e monitore os fluidos e a eletricidade. As luvas são resistentes o suficiente para proteger os astronautas ao tocar e pegar objetos enquanto trabalham fora da estação espacial. Elas são bem construídas para que possam mover cada dedo com facilidade. Mãos são a parte do corpo que esfria mais rapidamente no espaço, então as luvas têm um sistema de aquecimento para mantê-las confortáveis. O processo de criação de um traje espacial requer tantos passos e detalhes, então não é como costurar um suéter. Começa com a integração do design e depois a modelagem. Dessa forma, é possível ver a aparência sem precisar reunir os materiais para construí-lo. E uma vez confirmado o projeto, se começa a reunir todos os materiais, o que pode levar algum tempo. E depois de conseguir todas as peças, tem início a fabricação e construção, o que também pode levar tempo. Um total de 7 peças diferentes serão criadas e enviadas para a NASA para montagem. Quando um astronauta sai da Estação Espacial Internacional, ele deve ter uma alça de segurança presa a ele e se conectando à estação. Dessa forma, ele não sairá flutuando enquanto faz algum trabalho de manutenção. A caminhada espacial mais longa durou um total de 8 horas e 56 minutos, e os trajes evoluíram bastante. Durante a missão Apollo 11, Neil Armstrong não conseguia andar na Lua corretamente, mesmo que tecnicamente ele foi o primeiro a andar na Lua. Na verdade, ele deu uns pulos de lebre, mas com as novas inovações e tecnologia, os astronautas podem andar e virar o quadril no espaço. A NASA planeja ir para a Lua até 2024 e está preparando 2 novos trajes espaciais com melhor tecnologia e destreza. Chama-se Shemo e é baseado no design atual do que os astronautas usam na Estação Espacial Internacional. Mas os novos designs e recursos permitirão que os humanos vivam e trabalhem na Lua. Uma demonstração mostrou o quão flexíveis eles são em comparação com os anteriores. Você pode girar e dobrar na cintura. A parte da calça é melhor para caminhar na superfície lunar. Pequenas alterações incluem zíperes ou cabos para evitar a poeira. No dia 20 de agosto de 1977, a missão espacial mais ambiciosa decolou da Terra. O objetivo principal da Voyager 2 era estudar de perto o sistema solar exterior. Isso foi possível devido a um raro alinhamento de planetas. A Voyager 2 deveria estudar todos os gigantes gasosos do sistema solar: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os astrônomos também esperavam que pudessem encontrar e explorar os limites do sistema solar. Como a Voyager 2 foi construída para viagens interestelares, a sonda foi equipada com uma grande antena de 4 metros de largura. Isso permitiu que a espaçonave enviasse os dados coletados de volta para a Terra. Durante a jornada, a sonda espacial descobriu a 14ª lua de Júpiter. A Voyager 2 foi a única nave espacial a estudar todos os 4 planetas gigantes de perto. Ela foi o primeiro objeto de fabricação humana a voar além de Urano, onde encontrou 2 novos anéis e 10 novas luas. A Voyager 2 também voou por Netuno e registrou sua grande mancha escura, que é uma enorme tempestade giratória no hemisfério sul do planeta. A tempestade é do tamanho da Terra e se move a uma velocidade de 2.400 km por hora. Esses ventos são os mais fortes já registrados em qualquer planeta do Sistema Solar. Na história da exploração espacial, apenas 5 espaçonaves conseguiram deixar a atração gravitacional do Sistema Solar. Elas foram Pioneer 10 e 11, Voyager 1 e 2 e New Horizons. Os humanos lançam milhares de objetos no espaço. Esses objetos superam facilmente a gravidade da Terra, mas o Sol tem cerca de 300 mil vezes a massa do nosso planeta natal. É por isso que a atração gravitacional dele é muito mais difícil de combater.
Ainda mais impressionante, a Voyager 2 é o segundo objeto de fabricação humana na história a alcançar o espaço entre as estrelas depois de passar pela heliosfera. Essa é uma bolha de campos magnéticos e partículas produzidas pelo Sol que protege o sistema solar. 2 anos após o lançamento, a Voyager 2 começou a transmitir as primeiras imagens de Júpiter. A sonda espacial forneceu aos cientistas informações bastante necessárias sobre Io e Europa, algumas das maiores luas de Júpiter. Em seguida, a missão espacial passou pelo próprio gigante gasoso. A distância entre a espaçonave e o planeta era de cerca de 644 mil quilômetros. Foi quando a sonda percebeu algumas mudanças na forma e na cor da Grande Mancha Vermelha. É um enorme sistema de tempestades de longa duração, como um furacão na Terra, mas muito, muito maior. 2 anos depois, a Voyager 2 chegou em Saturno. Ela descobriu raios e dobras em alguns dos anéis do planeta. Enquanto a espaçonave voava para trás e para cima, passando pelo gigante gasoso, ela passava pelo plano dos anéis de Saturno. Naquela época, a velocidade da Voyager era de cerca de 13 km por segundo. Por vários minutos, a sonda foi atingida por milhares de grãos de poeira do tamanho de um micron. Isso mudou a direção dela, e seus jatos de controle tiveram que disparar muitas vezes para estabilizar o veículo. Depois de explorar Urano e Netuno, a espaçonave rumou para fora do sistema solar. Seus instrumentos foram colocados em modo de baixa potência a fim de economizar energia. Em agosto de 2007, a espaçonave passou pelo choque de terminação. Essa é a fronteira que marca o limite externo da influência do Sol. Aqui, os ventos solares diminuem. No verão de 2013, a sonda atingiu o espaço interestelar. No entanto, quando se trata de enviar e receber sinais no espaço, existem 3 fatores que você deve ter em mente: distância, potência e tempo. Quanto mais longe uma espaçonave está, mais longe um sinal precisa viajar antes de alcançá-la, e mais tempo leva para esse sinal alcançar a espaçonave. E quando finalmente chega lá, está extremamente fraco. Outro problema é que uma vez que a espaçonave é lançada, ela não pode ser atualizada. Ela está literalmente presa à tecnologia com a qual foi equipada. Além disso, espaçonaves como a Voyager 2 são movidas por combustível radioativo. Quando um material especial decai radioativamente, ele libera calor, que é convertido em eletricidade. Infelizmente, quanto mais material se desintegra, menos energia a espaçonave tem para receber e transmitir sinais de rádio. Apesar desse problema, não perdemos a conexão com as Voyager 1 e 2. Isso porque novas e mais poderosas tecnologias surgem na Terra. Os sinais que as pessoas enviam agora podem alcançar muito mais longe do que antes. É por isso que foi possível ficar em contato com a Voyager 2, que entrou no espaço interestelar em 2018 e já viajou quase 19,3 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Mas em março de 2020, o principal equipamento que permitia aos cientistas trocar sinais com a nave foi desligado. Depois que a comunicação com a espaçonave parou, a NASA passou cerca de 11 meses atualizando sua Deep Space Network, que em português quer dizer Rede de Espaço Profundo, e instalando novo hardware. A DSN é uma matriz internacional de enormes antenas de rádio que ajudam os astrônomos na Terra a se comunicarem com missões interplanetárias. Essas antenas ficam na Califórnia, Madrid e Canberra. A que costumava manter contato com a Voyager é uma antena parabólica de 70 metros de largura em Canberra. Esse é o único equipamento que pode enviar comandos capazes de alcançar a sonda. Essa antena, conhecida como DSS-43, começou a operar em 1972, 5 anos antes do lançamento das Voyager 2 e 1. Naquela época, ela tinha apenas 64 metros de largura. Desde então, ela recebeu muitos reparos e atualizações, mas esses 11 meses foram o período mais longo em que a antena ficou offline. Em outubro de 2020, a antena estava finalmente pronta para um teste após todas as atualizações e reparos. Os operadores da missão enviaram um conjunto de comandos para a Voyager 2 e depois de muitos meses de silêncio no rádio, a espaçonave retornou o sinal. A sonda confirmou que ouviu o contato. Depois disso, a espaçonave executou os comandos. Enquanto a antena estava offline, os operadores da missão ainda conseguiam receber dados científicos e atualizações da Voyager 2. Os astrônomos continuavam recebendo dados do espaço interestelar, a região fora da heliosfera solar. Mas eles não conseguiam enviar nenhum comando para a sonda, pois ela viajou para muito longe da Terra. A antena atualizada recebeu 2 novos transmissores de rádio, e foi na hora exata.
Um dos transmissores, que era usado para se comunicar com a Voyager 2, não havia sido substituído em quase 50 anos. A antena também recebeu novos equipamentos de resfriamento e aquecimento, bem como outros eletrônicos necessários para suportar os transmissores avançados. Uma coisa curiosa sobre a Deep Space Network é que suas antenas de rádio são posicionadas de forma muito precisa. Elas estão distribuídas igualmente ao redor do globo. Dessa forma, quase todas as espaçonaves podem ficar em contato com pelo menos uma instalação o tempo todo, mas a Voyager 2 é uma exceção. Em 1989, ela sobrevoou Tritão, a lua de Netuno. Esse foi o único e mais próximo encontro que as pessoas tiveram com o 8º planeta do Sistema Solar e sua lua. A propósito, Tritão é o maior objeto conhecido que se acredita ter nascido no cinturão de Kuiper. Esse cinturão é um anel em forma de donut ao redor do Sol, repleto de objetos de gelo. A Voyager 2 descobriu o sistema de anéis de Netuno e suas pequenas luas internas. A sonda também coletou muitas informações surpreendentes sobre Tritão. Por exemplo, ficou claro que a Lua é coberta de criovulcões. Em vez de cuspir rocha derretida, esses vulcões cospem gelo composto por água, amônia e metano. Quando a espaçonave New Horizons passou por Plutão mais de 25 anos depois, descobriu o mesmo fenômeno no planeta anão. De qualquer forma, para fazer esse desvio, a Voyager 2 teve que viajar pelo polo norte do gigante gasoso. Mas isso mudou a trajetória da sonda, desviando-a para o sul em relação aos planos dos planetas. Desde então, a Voyager 2 tem se movido nessa direção. E agora, a espaçonave está tão longe que está fora do alcance das antenas de rádio no hemisfério norte, aquelas em Madrid, na Califórnia. Isso torna a DSS-43, localizada no hemisfério sul, a única antena poderosa o suficiente para transmitir a frequência certa para enviar comandos para a Voyager 2. A Voyager 1, a gêmea da sonda de viagem rápida, não mudou sua trajetória. Depois de passar por Saturno, tomou um caminho diferente. É por isso que agora ela pode se comunicar facilmente com as duas instalações no hemisfério norte. A atualização pela qual o complexo de comunicação de espaço profundo de Canberra passou também pode beneficiar outras missões espaciais. Por exemplo, o astromóvel Mars Perseverance, que pousou no planeta vermelho em 18 de fevereiro de 2021. A antena também será crucial para explorar outros planetas e a Lua.